Você que está com a matéria atrasada, o que você faz? Me conta aqui. Coloquei um post aqui no meu feed e pedi para os alunos irem lá comentar. Você está com pouco tempo, está com a matéria atrasada, o que você faria? Aí a primeira opção, estou com a minha colinha aqui, hein? Era colocar a matéria em dia, fazer exercício para fixar, fazer simulado ou fazer revisões. Vamos conversar aqui? Então, Débora, qual que é a melhor opção? Então vamos lá. A primeira coisa, para tudo e veja o que você está estudando, certo? O que você está estudando realmente cai na sua prova? Porque se você está tendo acúmulo de matérias, ao ponto de ficar com matéria atrasada sempre, você talvez esteja estudando coisas que não vão cair na sua prova. Então, primeira coisa, analisa. O que você está estudando vai cair na sua prova? Débora, vai. Porque eu estou estudando coisas que vão cair na minha prova. Ok, então, a primeira coisa é você conseguir funilar só o que vai cair na sua prova. Débora, não vai cair. Então esquece. Não tem matéria atrasada, não vai cair na sua prova, acabou. Você nem devia ter começado a estudar. Você não vai cair, você é certeza que não vai cair na sua prova, certo? Então o nosso foco tem que ser qual? Só estudar aquilo que vai cair na minha prova. Fechado? Beleza? Ok, Débora, tem algumas coisas aqui que eu não sei se vai cair, não tenho certeza. Então a primeira coisa, gente, é ter o cronograma e saber exatamente o que vai ter na sua prova. Vou fazer Santa Casa, só estude o que vai cair na Santa Casa. Vou fazer FAMERP, só o da FAMERP. Só estude o que vai cair na sua prova. Qualquer coisa diferente disso que você estuda, perda de tempo. Se você só estuda o que vai cair na sua prova, eu faria um simulado. Essa seria a minha estratégia. Vou explicar para vocês por quê. Débora, simulado? Simulado. Porque quando você fizer um simulado que está aí de acordo com a prova que você vai fazer, com o grau de complexidade do que você vai fazer, você vai conseguir analisar uma coisa. Quantas questões eu acertei? Qual é o meu rendimento nesse simulado? Como que eu estou aqui com essa matéria? Certo? E aí você vai saber o que você domina, o que você não domina, o que você precisa realmente estudar ou não, certo? E aí você ataca somente aquilo que precisa. Então, às vezes, não está com a matéria atrasada, mas é uma matéria que ele já domina. Ele não precisa ficar fazendo exercício daquilo que ele já domina. Então, quando você faz um simulado, você consegue analisar exatamente isso. Qual matéria que eu já domino? Qual matéria que eu já sei, que eu já consigo fazer, que eu não preciso ficar voltando em conceito? Porque aí eu não tenho matéria atrasada. Eu elimino isso e foco minha energia só naquilo que realmente importa. Então, a melhor estratégia para você medir isso, qual que é? Gente, a melhor estratégia é simulado, certo? Faça simulados, analise o que você sabe, o que você não sabe e ataque para estudar somente aquilo que você precisa. Lembrando, simulado eu não posso partir do zero. Tipo, nunca estudei, estou aqui totalmente perdido fazendo simulado, ver o que eu preciso. Não, isso é de tudo. Simulado é para quem já tem base, para quem já está estudando. Então, peraí, estou estudando, já estou numa pegada boa aqui, faz simulado e vê o que te falta. Deu para entender isso? Faltou, essa matéria realmente está atrasada, ou então eu ainda não vi e eu errei. Isso aqui sem dar atenção. Essa matéria que eu não vi com tanta força, mas para mim foi muito tranquila, certo? Então você dá menos atenção para isso. Deu para entender? Coloca aqui para mim se deu para entender. A Alana perguntou, recomenda montar uma análise de incidência das provas níveis 3? Existe um lugar que esse conteúdo? Olha só, Alana, esse índice de incidência, eu vou explicar para vocês o que funciona, tá? Tem alunos que fazem o seguinte, eu vou pegar os últimos 10 anos de prova, eu vou ver o que cai nesses últimos 10 anos e vou estudar só isso. Então, olha só, vou explicar por que não pode ser só isso, tá? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Está fazendo um índice de incidência do que é conteúdo recorrente na VUNESP. E isso existe, certo? Então, olha só, Débora, existem os conteúdos recorrentes? Sim, existem os conteúdos recorrentes na VUNESP, conteúdo que cai em todas as provas. E aí você nem precisa pegar a prova nível 3, você pode pegar qualquer prova da VUNESP e você vai ver conteúdos que caem todos os anos. Vou dar alguns exemplos aqui. Probabilidade, geometria plana, situação problema, geometria espacial, GA, são conteúdos que são recorrentes, caem em todas as provas de medicina da VUNESP. Isso você consegue fazer olhando só para essa análise de incidência, que é o conteúdo recorrente da VUNESP, é bacana. Só que tem as coisas, o que faz o aluno aprovar, o que faz um aluno passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano, não são os conteúdos recorrentes.
O que faz você passar são os conteúdos específicos da sua prova. E aí entra a sacada, tá? O que é específico de cada prova e as provas que têm critério de correção, a prova dissertativa. No caso do Mackenzie, não tem prova dissertativa. Então, a avaliação é toda feita pelas questões específicas. Por isso que eu tenho que ser melhor ainda nesse aspecto. Por quê? A minha análise, a minha avaliação vai ser feita pelos conteúdos específicos. Porque conteúdo base, teoricamente, todo aluno devia saber. Todo aluno que vai prestar, ele faz provas anteriores, ele faz essa análise. Então, assim, isso é o básico que todo candidato tem que ter, tem que saber. Então, conseguir resolver as matérias do conteúdo recorrente é uma obrigação de todos os candidatos, se quer passar. Agora, conteúdos específicos, aí é outra coisa. A prova, ela tem ciclos, certo? A prova tem ciclos. Então, toda a prova do vestibular da VUNESP tem isso. Tem ciclos, ela oscila, tem grau de complexidade. Então, tem conteúdo que cai em um ano, não cai no outro. Então, aí sim é o pulo do gato. Eu tenho que saber quais são os conteúdos específicos da minha prova. Não adianta eu aprender conteúdo específico de outras. Então, eu vou pegar o conteúdo específico da ABC, da Santa Casa, do Einstein. Não, é a sua prova, beleza? Então, você precisa ter o conteúdo específico da sua prova. Além de você ter esse conteúdo específico, aí o que você precisa? Você precisa saber o seguinte, qual é o ciclo? Tem ano que vai cair tal matéria, no ano seguinte vai cair outra, por quê? A prova tem ciclos. Débora, em algum lugar isso está disponibilizado? Não, a VUNESP não disponibiliza. Isso são anos de experiência e o meu contato aí que eu tenho com a VUNESP. Então, por que eu falo com os alunos? Olha, faz isso. Por que eu ensino isso para os meus alunos? Por que eu venho aqui e faço live com vocês? O que eu ensino na minha mentoria? Aquilo que eu conheço por anos trabalhando com a VUNESP, beleza? Então, conhecer o ciclo, conhecer critério de correção, conteúdos específicos, não é uma coisa que em um dia você vai pegar a prova lá, fazer o levantamento e vai conseguir. Não vai, certo? Por quê? Porque ela tem muitas particularidades. Então, a primeira coisa é, garanta conteúdo base. Se você quer passar, garanta conteúdo base. Depois que você garantir o conteúdo base, aí sim, se você tiver mais tempo, aí pensar no que é específico. Beleza?